Olá, sejam muito bem-vindos ao conteúdo de Química. Falando um pouquinho especificamente da densidade, o que é densidade? Densidade é a relação que existe entre a massa de uma determinada amostra sobre o volume que ela ocupa. Essa relação dá para a gente a densidade. E por que essa relação ela é tão importante para a gente? Ela é importante para algumas situações. Por exemplo, imagina que você viu uma barra, uma determinada amostra, e pegou essa amostra e levou, por exemplo, para casa para tentar descobrir o que era. Aí o que você fez? Você primeiro pesou essa amostra, mediu a massa dela, você viu que ela tem massa de 11,2 gramas, por exemplo. Depois que você pesou, você determinou o volume que essa amostra ela ocupa. E quando você fez esses seus cálculos lá, você achou que o volume dessa amostra ocupa 1 centímetro cúbico. Aí você faz a relação. Eu tenho 11,2 gramas em 1 centímetro cúbico, então a minha densidade é 11,2 centímetros cúbicos. Você vai numa tabelinha de densidade, por exemplo, como eu coloquei para você, aí você percebe que quem tem densidade 11,2 gramas por centímetro cúbico é o chumbo. Então você pode afirmar com certeza que aquela amostra que você teve ali é uma amostra de chumbo. Uma outra situação, você vai numa construção, por exemplo, você viu lá que tem uma determinada amostra, determinado material que está ali no cantinho da obra e informaram para você que aquela amostra, que aquele material que tem ali pesa 7.800 quilogramas e o volume que ele está ocupando é 1 metro cúbico. Mais uma vez, você vai fazer seus cálculos, você vai perceber que a densidade dele é 7.800 kg por metro cúbico, vai na tabelinha de densidade e você pode afirmar com certeza que aquele material que está ali no cantinho da obra é o ferro. Então, essa é uma das implicações da densidade. Outra importante que a gente tem é o seguinte, por exemplo, uma situação como essa. Você tem aí 6 líquidos diferentes, né? Cada um de cada cor, está bem definido aí. Por que esses líquidos eles estão exatamente nessa ordem? Devido à densidade deles. Você tem aqui, você tem o líquido 1, você tem o líquido 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Por que eles estão nessa ordem? Essa ordem, ela é determinada pela densidade. Então, cada líquido desse aí tem uma densidade diferente. Certamente, esse líquido que está aqui embaixo, líquido de maior densidade. E o líquido que está aqui em cima é um líquido de menor densidade. Então, se você conhece a densidade de cada um desses líquidos aí, você pode afirmar quem é quem. Quem é o líquido que está no fundo, porque você sabe que é aquele cara que tem maior densidade, e quem é o líquido que está na superfície, que você sabe que é aquele cara que tem a menor densidade, ok? Vamos ver uns exemplozinhos aqui. Então, um primeiro exemplo simples aqui. Calcular a densidade do mercúrio sabendo que 1.360 gramas ocupa o volume de 100 centímetros cúbicos. A gente viu lá que densidade é a relação que existe entre a massa de uma determinada amostra sobre o volume que ela ocupa. Então, nesse caso aí, a densidade vai ser calculada com 1.360 gramas, que é a massa da amostra que a gente tem, dividido pelo volume que ele está ocupando, que é igual a 100 centímetros cúbicos. Quando a gente fizer as continhas, a gente vai determinar que a densidade do mercúrio é igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então, um segundo exemplozinho aí, um pouquinho mais bem elaborado. Então ele fala o seguinte, um bloco de ferro com densidade igual a 7,6 gramas por centímetro cúbico tem as seguintes dimensões, 20 centímetros, 30 centímetros, 15 centímetros. Determine a massa em quilogramas do bloco. Então, imagina que você tem lá um cubo e ele fala o seguinte pra gente, eu tenho um cubinho aqui, certo, de ferro, e esse meu cubinho de ferro, ele tem as seguintes dimensões. Ele tem 20 centímetros aqui, por exemplo, tem 30 centímetros aqui e tem 15 centímetros aqui. Aí ele quer saber qual a massa que esse bloquinho tem. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual o volume desse bloco. O volume é a multiplicação das arestas. Então, a base vezes a altura vezes a profundidade do cubo. Então, quando você fizer essa continha aí, você vai achar que esse cubo ele tem um volume de 9.000 centímetros cúbicos, certo? Então, esse é o volumezinho do cubo de ferro. Aí você sabe que a densidade é 7,6 gramas por centímetro cúbico. Então, você quer dizer o seguinte, que quando o volume for 1 centímetro cúbico, eu tenho 7,6 gramas de ferro. Então, e se eu tiver 9.000 centímetros cúbicos? Qual vai ser a massa de ferro que eu vou ter aqui, né? Então, montando aqui, você vai ter uma coisa assim,
7,6 gramas vezes 9.000 centímetros cúbicos dividido por 1 centímetro cúbico. Cortando aqui as unidades de centímetro cúbico, você vai achar que a massa desse cubinho de ferro aí é igual a 68.400 quilogramas. Quilogramas não, desculpa. Gramas, né? Que foi a unidade que apareceu aqui, ó. Então, transformando isso para aquilo, é dividir isso aí por 1.000. Então, você vai achar que a massa desse cubinho aí é de 68,4 quilogramas. E um último exemplo está relacionado com aquele exemplozinho que eu te dei lá dos líquidos, né? Lembrando que o líquido naquele exemplo que eu usei, o últimozinho lá, que era um roxinho, ele é o mais denso, por isso fica no fundo, e um amarelo clarinho que ficava em cima na superfície é o de menor densidade. Então, esse exemplo aqui, ele envolve essa ideia. Então, ele fala o seguinte: um sólido flutuará no líquido que for mais denso que ele. Se é denso, coloquei um sólidozinho lá dentro, ele vai boiar. O volume da amostra da calcita, pesando 35,6 gramas e 12,9 centímetros cúbicos, em qual dos seguintes líquidos haverá flutuação da calcita? Então ele me dá 4 líquidos aí, cada um com a sua densidade. Então o que a gente precisa saber? A gente precisa saber se a calcita vai ser menos densa que algum desses líquidos aí, né? Caso ela seja menos densa, ela vai boiar. Se ela for mais densa, ela vai afundar. Então, calculando a densidade da calcita, então eu tenho lá uma amostra de 35,6 gramas, ocupa um volume de 12,9 centímetros cúbicos. Fazendo essa continha aí, a gente vai descobrir então que a densidade da calcita é igual a 2,76 gramas por centímetro cúbico. Então a ideia é o seguinte: eu vou ter aqui cada recipiente com um líquidozinho desse aqui. E quero jogar aqui dentro, né, o sólidozinho da calcita. E quero saber o seguinte: se eu jogar a calcita aqui dentro, em qual desses líquidos ela vai boiar? Então, por exemplo, se a gente pegar lá o tetracloreto de carbono, que tem densidade 1,6, se eu jogar a calcita dentro, o que acontece? A calcita ela é mais densa, então ela vai para o fundo. A mesma coisa com o brometo de metileno, 2,5, a calcita é mais densa, 2,76, então ela também vai para o fundo. Então, os dois líquidos aqui que eu poderia usar para que a calcita possa flutuar é o tetrabromo, que tem densidade de 2,96 gramas por centímetro cúbico. Ele é mais denso, então a calcita vai boiar. E o iodeto, que é o que tem 3,33 gramas por centímetro cúbico de densidade, que também é mais denso que a calcita, então a calcita vai flutuar, porque ela tem 2,76 gramas por centímetro cúbico de densidade. Ok? Então é isso aí.